encontro de hoje ele é um momento mais assim para a gente interagir mais, não tanto com aquela carga expositiva dos primeiros eventos que nós tivemos, com as 4 palestras que ocorreram ontem e anteontem, mas hoje vai ser um momento mais para a gente conversar. Originalmente, este evento, a proposta dessa reunião, era que fosse uma reunião quinzenal, como as nossas outras reuniões que nós costumamos fazer durante o semestre, porém, por alguns imprevistos, nós tivemos que adiar e a gente viu que seria interessante colocar ela na nossa jornada, que já estava sendo programada antes. Então, vai ser um momento para a gente conversar mais e debater e construir junto algum conteúdo aqui. Bom, deixa eu ver aqui, 7 participantes. Se você quiser, a gente espera até 7h10. Vou esperar até 7h05. Aí eu começo a apresentar aqui. Mas fiquem à vontade. Boa noite aos que acabaram de entrar. Raíssa, acho que se você falou de novo, não saiu sua voz. Toda hora eu esqueço de ligar o microfone. Boa noite, gente. Eu ia comentar, caso o pessoal quiser ligar a câmera, acho que fica mais interativo. Quem quiser ligar a câmera pode aproveitar. Assim. Tá entrando mais gente. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ryan. Só que entrou. Bom, vamos dar início ao nosso 5º evento da nossa primeira jornada de estudos em Agostinho. E hoje é o nosso 3º dia, né? E, bom, essa jornada, perdão, é uma iniciativa do Núcleo de Estudos em Fundamentos da Filosofia Cristã, da BC2, núcleo a qual eu coordeno, e que tem como objetivo essa jornada explorar e aprofundar assuntos em torno de um grande tema geral da intelectualidade cristã, estabelecendo assim uma ponte
entre a igreja e a academia. Na nossa primeira jornada, dessa forma, nós voltamos ao estudo do Agostinho, autor que já foi trabalhado por meio da sua obra Confissões ao longo do nosso semestre. E agora nós achamos uma ocasião adequada para voltar ao autor numa jornada imersiva nele. Bom, quem quiser ter mais informações sobre o nosso núcleo de estudos e também ABC2, como eu disse ontem, nós temos o e-mail, o Instagram do núcleo e os outros contatos aí da ABC2 que eu vou passar pelo chat. Um segundo que eu vou enviar aqui agora. Bom, hoje nós vamos ter um encontro para um diálogo com o tema A Interioridade e a Busca pela Felicidade nas Confissões de Agostinho, distinções com o ideal contemporâneo da vida feliz, que vai ser apresentado pela Raíssa Medeiros. A proposta, ao invés de algo mais expositivo como as nossas primeiras palestras, é que a gente tenha um momento hoje mais de interatividade e diálogo sobre o tema que a gente está propondo aí, que a Raíssa vai apresentar. Quanto à exposição, ela vai abordar o tema da felicidade em Agostinho, realizando um paralelo com o ideal contemporâneo e secularizado da vida feliz. O intuito, dessa forma, é estabelecer distinções entre a teoria de Agostinho e os pressupostos modernos da felicidade. A ideia é que, ao fim, então, dessa exposição, nós possamos ter um momento de interação e não de perguntas e respostas com a Raíssa, e assim a gente pode aproveitar mais este momento para expor mais as nossas percepções e aprender uns com os outros, com os nossos comentários. Ou seja, não vai ser um momento de exposição, algo mais assim, como as palestras. E para aproveitar esse momento de mais interatividade, para que a gente se envolva mais com esse debate, eu gostaria de propor uma atividade para nós aqui, que eu gostaria que cada um se apresentasse no chat, falando o seu nome e estado, para que a gente possa se conhecer e, assim, aproveitar esse momento para construir maior intimidade. Então, eu passo agora a palavra para a Raíssa, que ela também é uma das nossas participantes do nosso núcleo, e a palavra está com você aí, Raíssa. Primeiro, boa noite, pessoal. Caso vocês queiram também falar pelo microfone, pode. Vou me apresentar. Meu nome é Raíssa Medeiros, sou de Belo Horizonte. É isso. Tem que falar algo mais? Não, você pode já começar a apresentação do seu tema. Ah, tá bom. Então, como o Thiago falou, não vai ser como nos outros dias, né? Teve palestra, mas vai ter uma exposição, de certa forma, em torno de uns 50 minutos. E depois da exposição, eu vou abrir questões para a gente dialogar um pouquinho sobre elas. Vou só esperar o pessoal colocar no chat as perguntas, eu começo. Quem quiser abrir a câmera, lembrando aí a palestra do Davi, eu sei que é mais difícil construir algo mais interativo pelo Zoom, mas a câmera pode abrir mais essa personalidade que a gente quer construir aqui nesse momento. É porque muitos também nem tem foto, né? Então, não aparecendo. De toda forma, eu já vou colocar aqui. Eu vou compartilhar a tela. Vocês me falam se não estiver aparecendo. Carregando. Carregando aqui. Uhum. Carregou. Ok, se em algum momento travar, vocês me falam, por favor. Beleza. Tá bom. Então, eu posso começar, Thiago? Pode sim, pode sim. Tá bom.
Então, a proposta hoje, como o Tiago falou, é da gente fazer um diálogo também, só que primeiro eu vou expor o conteúdo para que vocês se contextualizem, e aí depois a gente dialoga sobre, e aí dúvidas, etc., vocês podem deixar também para o final. Como tratado, o tema é a interioridade e a busca da felicidade nas Confissões de Agostinho, distinções com o ideal contemporâneo de vida feliz. Eu vou começar com um esboço para que vocês consigam identificar. Um momento. Ok. Eu vou começar com o tema da eudaimonia na antiguidade. Para quem não sabe, é um termo que foi usado na filosofia grega para definir a busca da felicidade. A segunda parte vai ser uma introdução propriamente à felicidade nas confissões. A terceira parte vai ser sobre a felicidade como um objeto histórico, tratado do iluminismo, da polissemia do conceito, ou seja, dos vários significados dados, e sobre a contemporaneidade. Na quarta parte, vou tratar brevemente sobre a felicidade polissêmica e a modernidade líquida. E a quinta parte, a gente já vai entrar nas questões do diálogo, quanto às distinções entre o ideal secular pós-iluminista e a teoria agostiniana de vida feliz. Sobre um contexto histórico, um breve contexto, né? Primeiro eu gostaria que vocês pensassem, né? Se vocês se consideram pessoas felizes. Estava pensando nessa questão esses dias. Muitas vezes, né, a gente pensa. É uma questão difícil, viu? Pensa aí. Uma breve reflexão. Se alguém quiser escrever também no chat, eu acho que é coisa muito pessoal, né? Eu levantei essa questão porque ela nos ajuda a pensar no quanto o nosso contexto influencia a forma como a gente se questiona sobre a felicidade, né? Muitas vezes temos uma visão muito sentimentalista da felicidade, muito influenciada, né, por algumas concepções, pela própria psicologia moderna também, em alguns sentidos. E eu pensei nisso porque quando eu estava estudando o Agostinho, eu vi que a visão dele era muito diferente, né, assim, a concepção que a gente tem, e me fez pensar sobre meu próprio entendimento quanto àquilo que seria a felicidade. E para a gente entender a concepção de Agostinho, nós temos que entender o contexto no qual ele estava inserido, né, de onde que ele tirou essa ideia, de onde que ele tirou a teoria dele e a compreensão dele acerca da felicidade. E para isso, gostaria que a gente fizesse um exercício mental, né, de investigar esse papel da interioridade para a busca da felicidade por meio de uma ótica agostiniana. E para isso, a gente precisa deixar de lado uma visão mais sentimentalista da felicidade, né? Quanto ao contexto, Agostinho se encontra aqui na Antiguidade, indo para a Antiguidade tardia, e nesse período, na tradição filosófica da época, muito se valorizava a ética, e dentro do estudo da ética, muito se valorizava o sumo bem. Então, o sumo bem era algo bastante estudado, e além de se considerar que haveria um sumo bem, considerava-se que ele poderia ser possuído e que ele poderia gerar a felicidade, levar à felicidade. E para a felicidade, deveria haver um abandono das paixões. E Agostinho, ele se posicionou na época, né, e demonstrou concordância de discordâncias com essa tradição filosófica. Para ele, realmente a vida feliz consistiria na posse do bem, mas para ele também Deus era a felicidade, né? Essa era a discordância que ele tinha, aquilo que ele acrescentou a essa tradição filosófica. Então, para Agostinho, o sumo bem é a felicidade, e a felicidade seria esse repouso absoluto, no absoluto que é Deus. Então, para ele, buscar a felicidade seria o mesmo que buscar a Deus, e esse seria o papel da filosofia. Né? Agostinho vai dizer que o motivo do homem filosofar é o desejo de ser feliz. E nisso a gente vê a filosofia como uma área de conhecimento que deve investigar tanto a felicidade
como Deus. Para trazer uma introdução à felicidade nas confissões, propriamente dito, a gente vê que Agostinho faz uma relação entre a interioridade e a felicidade. Na medida em que, para a gente entender a felicidade corretamente, precisamos entender o papel da interioridade nessa busca, né? Não podemos desvincular o entendimento da felicidade do entendimento da interioridade. E, para isso, ele investiga duas questões que deixaram ele curioso, porque ele viu que todos buscavam a felicidade, né? Mesmo que buscassem de modos diferentes e considerassem a felicidade de modos diferentes, havia uma busca universal pela felicidade e havia esse desejo fundamental. Me lembra a questão teleológica, né, que ele vai abordar o homem como teleológico. Então, ele tem esse foco, né, ele busca esse fim, mesmo que ele não conheça, né, mesmo que ele não compreenda bem aquilo que ele está buscando, mesmo que ele não entenda corretamente aquilo que seria a felicidade. E em Confissões, Agostinho vai falar isso, ele vai dizer, não sou eu apenas ou alguns os que a desejam, mas todos, absolutamente todos, queremos ser felizes. Longe de mim, Senhor, longe do coração do teu servo, que se confessa diante de ti, longe o pensamento de que uma alegria qualquer possa torná-lo feliz. Há uma alegria que não é concedida aos ímpios, mas àqueles que te servem por puro amor. Essa alegria és tu mesmo. E esta é a felicidade, alegrar-nos em ti, de ti e por ti. É esta a felicidade, não outra. Quem acredita que exista outra felicidade persegue uma alegria que não é verdadeira. Contudo, a sua vontade não se afasta de certa imagem de alegria. Aqui nós vemos, né, que todo homem tem essa imagem de alegria em si mesmo que ele não saiba o que é felicidade, mesmo que ele a persiga de um modo inapropriado. E sobre a singularidade do livro 10, para a gente entrar nela, falar um pouquinho sobre Confissões, o Santos, que é um dos teóricos de onde eu tirei as informações, em um artigo ele vai falar que Confissões seria uma obra autobiográfica. Eu não consigo enxergar como uma obra propriamente autobiográfica, né? Mas ele vai tratar que também revela um pensamento religioso, filosófico e um apreço literário. O Smith, no livro Na Estrada com Agostinho, vai falar justamente isso, que as confissões não podem ser confundidas com um livro de memórias ou uma autobiografia. Se Agostinho compartilha sua história, não é para divulgar algo sobre si mesmo, pelo contrário, há um contexto em que sua particularidade é diminuída e sua biografia é ofuscada. Então, o fim do Agostinho não é meramente autobiográfico, e a gente vê isso na singularidade também do livro 10, né, que é um livro tão diferente, né, que foi tão singular na sua obra. Sobre a obra em si, né, continuando, é dividida em 13 livros. Os primeiros nove tratam da vida de Agostinho, os últimos 3 são faladas escrituras, e o livro 10 seria um modo de ligar essas duas partes, mas só que essa compreensão não é suficiente para entendê-lo em seu contexto. O Brastendorf, por meio da citação dos Santos, vai falar que a primeira parte compreende biograficamente o tempo que vai do nascimento ao batismo e a morte da mãe. Isso cobre os anos 354 a 387. As confissões nada relatariam sobre os 10 anos seguintes, até a época em que Agostinho se torna padre e assume o cargo de bispo. E, em vez disso, Agostinho, no livro 10, vai pretender descrever o seu estado de alma atual. E muito além disso, né? Além de descrever seu estado de alma atual, ele busca compreender a experiência de todo ser humano. Ainda sobre a singularidade do livro, nós vemos que ele vai trazer um relato do presente. Diferentemente dos 9 primeiros, ele se foca aqui em falar do presente dele, não do passado, né? E há uma supressão da autobiografia e ele faz, como eu tratei, uma análise da experiência do sujeito em quesito da alma. Quanto à divisão do livro 10, ele é dividido em 4 partes, né? Ele vai tratar dos sentidos das confissões, o motivo de ter escrito, da questão da memória, a memória como fundamento, né? E a questão do esquecimento, eu vou entrar nisso mais para frente, a questão das paixões, né, e do papel de Cristo como mediador e da graça como um meio para vencer as paixões.
E sobre a unidade das confissões, nós vemos que as confissões são divididas em dois temas, né, centrais. O primeiro é a identidade humana, o segundo a busca pela felicidade, mas haveria ênfases, né? Os primeiros 9 livros vão tratar da identidade humana de modo mais enfático, não que ele não trate também da busca pela felicidade, mas vai tratar mais da identidade humana. E a partir do livro 10 vai enfatizar mais a busca pela felicidade. E nós vemos que Agostinho ele coloca a identidade humana e a felicidade como indissociáveis, né? À medida em que, para você compreender a felicidade adequadamente, você tem que compreender adequadamente a antropologia humana, e não apenas por isso, né? Mas porque ele trata que nós, como seres humanos, temos em nós essa busca pela felicidade. Então, não tem como desassociarmos essas coisas. E aqui vemos, né, que quanto menos sabemos, reconhecemos a antropologia filosófica, menos conhecemos, né, menos podemos compreender corretamente a felicidade. E para Agostinho, a busca de Deus exigiria um conhecimento necessário. Ele trata que é um conhecimento suficiente para que continuemos a buscar a Deus, mas não tanto a ponto de abandonarmos essa busca. E ele trata que o conhecimento necessário ele estaria na memória, né? Ele vai fazer um tratado da memória no livro 10. E a memória ela tem uma importância fundamental para Agostinho. Ele vai tratar dela como fundamento e dela como um início, né, dessa interioridade na busca pela felicidade. Na sua análise da memória, ele vai falar sobre 3 coisas. A primeira seria a certeza do amor, né? Precisamos ter certeza do amor de Deus, de que Ele nos ama. As 2 perguntas, que seriam o que eu amo quando amo a Deus e o que é Deus? E o deslocamento, né, de uma busca exterior para uma busca interior. E ele vai fazer uma divisão, não vou me ater muito a isso, só falei rapidinho, mas ele vai dividir a análise da memória em 5 partes, que seria a memória sensível, a memória inteligível, dos sentimentos, o esquecimento e a memória da felicidade. E quanto à memória, né, e aí entrando na questão já da felicidade, a busca de Deus exigiria, né, para Agostinho, a memória de Deus. Não teria como ter uma busca de Deus sem antes nos lembrarmos, né, de quem Ele é. E ele vai colocar algumas hipóteses sobre como buscaríamos a Deus, né? A primeira seria pela lembrança de algo esquecido e a segunda pelo desejo de conhecer algo ignorado. Só que ele vai tratar que essa segunda hipótese ela seria impossível, porque não podemos desejar algo que não conhecemos. Então ele vai tratar dessa lembrança de algo esquecido, né, como um conhecimento implícito. O Brastendorf, de novo citado pelo Santos, vai falar que, apesar do caráter implícito, esse conhecimento é atuante na medida em que causa a inquietude no coração, que impulsiona a buscar a Deus. Mas enquanto não houver uma clareza reflexiva sobre esse conhecimento, o objeto da busca permanecerá anônimo. Então, ele trata aqui que há um conhecimento implícito, só que ele só é acessado à medida em que nos aproximamos, né, de uma revelação, algo que nos guia. E isso estaria na busca interior. E esse slide, eu separei ele para ser algo mais interativo. Eu gostaria que alguém falasse sobre o que entendeu desse esquema. Alguém deseja falar? Bom, desejo pressupõe conhecimento sobre isso, né? Eu entendi. Perdão, gente, eu estou recuperando de gripe, então estou tossindo bastante ainda. Eu entendi a ideia de que para você desejar algo, você deve conhecer, ter um conhecimento pressuposicionalizado antes. Mas de modo que existe uma reminiscência de um conhecimento na alma humana de que instiga um desejo
da alma por Deus, porque existe um conhecimento anterior. Seria isso? Seria isso, e acredito que aqui é uma compreensão daquilo que seria o conhecimento, né? Esse conhecimento precedente, implícito, ele não seria apenas algo racional, né? Você consistir em uma posse de ideias acerca daquilo que seria Deus. Não, é um conhecimento que já tem em si mesmo a experiência, de você ter experimentado aquilo que é Deus, né? Então, a partir do momento em que você experienciou isso está em você e agora você pode desejar, né? É um conhecimento que ele é mais profundo, né? Não é meramente composto por ideias. Alguém mais quer falar? Acho que não precisa, né? Tem... Eu ia, se alguém não Pode falar. comentar, eu ia comentar algo, mas eu não sei se eu ia fazer esse comentário no final, mas a ideia de que talvez esse conhecimento inato possa ter ligação, tem ligação lá com a noção de reminiscência platônica, mas isso aí eu acho que dá para discutir depois. Mas isso me lembra a ideia de que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E por mais que a gente seja criaturas decaídas, sobrou algo dessa imagem que nos remete diretamente ao Criador. Talvez eu acho que isso está ligado também com essa ideia de uma reminiscência, que é algo que Agostinho vai trazer, lembrando aí, conectando aí com a filosofia platônica. Isso. Alguém mais quer falar? Meu nome é Jorge Carati, sou de Viamão, Rio Grande do Oi, Sul. Jorge. Tudo Tudo bom? bem? Aqui está muito frio, porque eu só estou de manta. Ah, imagina, aqui também. É, uma das coisas que eu vejo assim a respeito disso, né, que Deus ele colocou a eternidade em nossos corações. Né? Por isso mesmo que eu não saiba o que eu estou procurando muitas vezes, né? Mas eu tenho aquele desejo, aquela vontade mesmo de conhecer, de buscar algo que vai suprir aquele vazio que eu tenho dentro do meu coração, né? E como uma das palavras de Agostinho, né, que ele disse para não que o bispo falou para ele, né, que sobre a verdade, né, que tu nunca vai encontrar a verdade que vai te encontrar. Então, a palavra diz, né, que buscareis e me achareis como me buscar de todo o coração. Então, eu vou dar um exemplo meu, né? Por 20 anos eu estava de alguma forma buscando a Deus, mesmo não sabendo a totalidade, né, do que era aquilo que eu procurava, mas no momento certo, quando eu fiz 20 anos, mais ou menos, ele se revelou para mim naquele momento, né? Mas eu estava ali mesmo sem saber, sem ter muito discernimento. Eu estava no meio do pessoal da igreja, né? Fui criado dentro da igreja, mas não tinha encontrado, né, a Deus, né? E buscava algo que eu nem sabia o que era Deus, né? No momento que ele se revelou para mim, claro, apenas foi o início. Hoje faz mais de 40 anos, né, que eu tive esse encontro, né, que senti meu coração transformado naquele momento. E eu vejo que a palavra diz, dizer, muitos serão chamados, mas poucos escolhidos, né? Mas eu vejo que Deus não nos escolhe não pela nossa boa aparência, né? Como diz o gaúcho, pela tua boa cara, né? Deus nos escolhe pela sabedoria dele. Quer dizer, ele é o criador, ele escolhe um vaso para a honra, outro vaso para a desonra. Então, tudo isso nos leva a ver que tudo culmina na graça de Deus, nada é merecimento nosso. Mesmo a gente buscando, né, tendo o coração sincero, ele se revela, mas é tudo pela graça dele, né? Não que eu mereça mais que alguém. Né? Bom, obrigada por compartilhar. Não, Alguém mais quer falar?
Sim, alguém falou aí, né, que realmente eu sou pai do professor Jonatas Karate. Uhum. Eu vi aqui que no chat tem mensagens chegando, só que eu não estou conseguindo ver. Dá uma olhada, Sim. Thiago. Prazer, Jorge. O Jonatas é o líder do núcleo de história, né? Sim, sim, né? Professor de O, história. o Vinícius aqui participa, ele tá até rindo aqui, né? Ah, tá aqui. Então, os comentários é mais os nomes. Eu comentei sobre aquela música do YouTube, que relembra esse tema, I Still Haven't Found Muito What bom. I'm Looking For, Sim. que remete a esse tema, e o resto era sobre o Jorge Karate, que é o pai do Jonatas. Ah, ótimo. Vou continuar aqui. Se alguém quiser falar, pode levantar a mão, aí o Thiago me avisa, que eu não estou vendo. Agora não está passando. Pera. Ah, o Thiago parou de passar aqui. O que será? Ah, agora foi. Tá. Qualquer coisa eu posso apresentar. Ok, tudo bom. Então, o Agostinho, ele também vai fazer uma espécie de hierarquia, né, quanto à felicidade. Ele vai definir que há algo que é superior e algo que é inferior. Fala que lá no topo tem a posse da felicidade, no meio estaria a esperança de possuí-la e que embaixo estaria aquelas pessoas que nem possuem nem esperam possuir, né? E que ele fala que na esperança também seria possível ser feliz. E nisso é aberta uma questão pelos santos de quando então o ser humano foi feliz para conhecer a felicidade. E Agostinho, em Confissões, ele vai falar assim: não me preocupa saber no momento se todos fomos felizes individualmente ou se naquele homem que pecou por primeiro, e no qual todos morremos, e de quem todos nascemos na infelicidade. O que procuro saber é se a felicidade reside na memória, porque certamente não a amaríamos se não a conhecêssemos. Então, a preocupação do Agostinho não é em saber, né, em qual momento isso foi realizado, mas realmente saber se a felicidade residiria na memória. E o Santos vai dizer que ao ouvirmos a palavra felicidade, todos nos deleitamos, não pelo som da palavra, mas pelo seu significado. Tal deleite só é possível porque temos a lembrança da felicidade em nossa memória, como um conhecimento implícito de Deus. E aqui, até o Santos fez essa comparação, né? Ele fala que a lembrança da felicidade seria como o prazer, né? Ele vai tratar que admite-se, por meio do Gilson, ele cita que admite-se que todos os homens querem viver felizes e que a felicidade consiste no gozo do que há de melhor para nós. E o Mourant, também citado por ele, fala que a felicidade não está presente na memória como uma imagem ou como conhecimento dos números ou das artes liberais, nem nós a experimentamos nos outros. Talvez, é sugerido, a felicidade exista na memória como um sentimento, por exemplo, o sentimento do prazer. Mas Santo Agostinho aponta que, embora existam alguns prazeres que devam ser reprovados, há uma felicidade que é dada àqueles que amam Deus como bem supremo. E a verdadeira felicidade consiste no prazer que vem da posse de Deus. Aqui Agostinho vai entender também que a interioridade ela não seria um fim, né? Ela seria um caminho. Nós vemos aqui a importância de entendermos que a interioridade ela não é um caminho para uma compreensão subjetiva, né, de quem Deus é. Algumas pessoas podem entender aí para esse caminho, de falar, não, eu estou buscando conhecer a Deus na minha interioridade, então eu vou ir para ela e me basear nas minhas compreensões subjetivas de quem Deus é. Não, aqui Agostinho está falando em uma compreensão baseada na revelação de Deus, né, em algo sólido. Então não é algo subjetivo, é algo fundamentado. E como possuir a felicidade? Para Agostinho, haveriam duas formas de possuir, duas condições para possuirmos, e elas andam juntas, né? Não tem como excluir uma da outra. Eu coloquei aqui invertido, mas primeiro seria não querendo nada de mal, né? E a segunda seria possuindo tudo o que se quer. Me lembra uma fala de Agostinho, não vamos lembrar exatamente, mas ele fala, ama a Deus e pede o que quiseres, alguma coisa assim, né? Porque à medida em que amamos a Deus,
mais vamos nos desvinculando do mal e tudo que a gente desejar possuir vai ser bom. Então, Homem, faça o que quiseres, eu acho a frase. Isso mesmo. Então, seriam essas condições para a posse da felicidade. E aqui a gente vê a importância da vontade, né, em Agostinho, que a vontade, ela é essencial. E entrando agora na vontade, né, em Agostinho, vemos que ele considera ela a causa de toda ação humana, toda ação partiria da vontade. A Arendt até define ele como filósofo da vontade, pela importância que ele dá a ela, e ele trata que a vontade ela teria uma ordem moral, ela poderia ser boa ou má. Ela é boa à medida em que nos aproxima de Deus e má à medida em que não faz isso. Na medida em que. Sobre a cosmologia agostiniana, ele fala que a Deus, né, o superior a todas as coisas, as naturezas espirituais e as naturezas corporais, o homem estaria nas naturezas espirituais e corporais, então ele não poderia ter a sua vontade acima da vontade de Deus, né? Ele se submete a Deus. O Novaes, citado pelos santos também, trata que à medida que tem vontade, o homem é a imagem de Deus, e não apenas vestígio como o restante das criaturas. Entretanto, a vontade humana é apenas imagem, isto é, a vontade finita. Nessa ambiguidade radica a dupla possibilidade de beatitude e pecado, porquanto apenas a seres dotados de vontade concerne a diferença entre o bem e o mal. Apenas para criaturas livres é possível escolher o bem, mas por serem vontades finitas, é também possível não escolher o bem, e nesta medida, escolher o mal. Aqui ele trata, né, da questão da vontade viciada, né? A partir do momento em que somos depravados, a nossa vontade ela não é livre como antes, e ele vai fazer uma distinção entre uma vontade livre e o livre-arbítrio, né, da vontade. E nós vemos isso, né, esse paradoxo na análise da vontade, quando no livro, acho que seria 13, coloquei errado, tem que ver. Na conversão. É o livro 8 mesmo. É 8 mesmo. Estava confundindo. Quando na conversão de Agostinho, ele vai tratar, né? Ele já tinha esse desejo, já havia conhecido a Deus de modo a desejar, só que ainda assim ele estava preso às próprias paixões. Então, é uma vontade que dificilmente ela se submete, né? É uma vontade viciada. E ele vai tratar isso em Confissões, ele vai dizer: o inimigo dominava o meu querer, e dele havia feito uma corrente, com a qual me mantinha prisioneiro. Porque da vontade perversa nasce o apetite, e do apetite obedecido procede o hábito. E do hábito não contrariado provém a necessidade, e com estes como anéis enlaçados entre si. Por isso lhes chamei corrente, e mantinha preso em dura servidão. A nova vontade que começara a nascer em mim de te servir sem interesse, de me alegrar em ti, ó meu Deus, única alegria verdadeira, ainda não era capaz de vencer a vontade antiga e inveterada. Deste modo, minhas duas vontades, a velha e a nova, carnal e a espiritual, lutavam entre si, e discordando, dilaceravam-me a alma. Aqui ele vai trazer a definição do pecado, né? O pecado seria essa vontade viciada. E aqui ele vai tratar do ponto que falei anteriormente, que o livre-arbítrio da vontade é diferente de liberdade da vontade, né? A vontade, ela tem esse livre-arbítrio, mas não necessariamente ela é uma vontade liberta. E quando entendemos isso, entendemos que a vontade, ela se prende às paixões, que a graça divina seria a única forma de fazer com que a vontade pudesse se desprender dela. Então, é necessário o auxílio da graça, por meio de Cristo. E nós vemos duas fases, né, da doutrina da graça em Agostinho. No primeiro momento, ele vai definir a graça como cooperante, que é quando o Senhor nos ajuda, né, a vencer uma vontade viciada, quando já temos o desejo pelo bem. Em outro momento, na sua doutrina, ele vai tratar da graça proveniente, que seria aquela graça que geraria o desejo pelo bem, né? Ainda não há esse desejo é gerado. Nós vemos aqui uma ligação muito estreita, né, entre a graça e a interioridade, a partir do momento em que a graça ela atua na nossa
interioridade. E Agostinho vai definir, então, né, a vontade como última instância responsável para a obtenção da felicidade. Por isso que é algo tão, uma compreensão, né, tão importante. Agora entrando na... Agora entrando na felicidade como objeto histórico, eu vou falar um pouquinho do iluminismo, da polissemia do conceito, ou seja, né, dos vários significados dele, e da contemporaneidade. Vou passar por essa parte bem rapidamente, mas se o pessoal tiver dúvidas, pode fazer depois. Sobre a ontologia do conceito, que a gente vai notar, tratei uma polissemia, né? Antes já havia isso, só que a gente observa isso também nesse período, sobre a felicidade com vários significados diferentes. A gente vê isso em Platão, Aristóteles e em outros teóricos, até chegar à contemporaneidade. Sobre o iluminismo e a ideologia moderna, passando bem rapidamente sobre nesse momento, né? O iluminismo surge porque havia uma noção de uma evolução insuficiente, né? E eles buscam essa evolução tecnológica como felicidade, como meio de alcance da felicidade, ou seja, eles buscam um homem que cada vez mais torne civilizado, né? Com uma vivência mais sistematizada e etc. E pouco antes, né, disso, como certo precursor, surgiu o Hobbes, com uma noção de ciência social com uma base mais individualista, tanto que ele vai trazer uma base, né, os outros teóricos, realmente individualista, vendo o indivíduo como um indivíduo independente, né, ele tem 3 postulados, vamos focar em um, que é a moralidade individual. Ele vai entender, né, que a moralidade ela seria algo do indivíduo. Então, nós já vemos aqui, né, uma mudança, assim, no paradigma mesmo, né, do pensamento. E também ele vai introduzir um caráter mais questionador, investigativo, que vai acabar influenciando os outros. E aí entra John Locke, né, com uma compreensão da propriedade privada, tratando que todos os homens têm direito a ela e que o homem deve ser capaz de transformar a sua natureza por meio das suas próprias forças, né, pelo seu querer também, que a natureza ela é um direito de todos os homens e que o mundo seria esse meio de satisfação dos prazeres e o mundo também como meio de felicidade. E depois vem o Adam Smith tratando sobre a questão do autointeresse, né, o autointeresse tanto na vida pessoal quanto no trabalho, em outros quesitos, não vamos aprofundar, mas ele vai introduzir a noção também de um trabalho com valor em si mesmo, um trabalho que não tem um valor moral externo a si, um juízo de valor também em si mesmo, no homem, e uma esfera econômica que seria autônoma, com a sua própria moral, né, desvinculada da religião e de outros pressupostos. E a gente vê nessa época uma mudança em relação à Renascença, uma oposição assim, muito clara. Na Renascença havia uma noção de categorias ideológicas de comunidade, hierarquia e independência. Já no Iluminismo, é uma ênfase no indivíduo, na igualdade e na autonomia. E a gente vai ver que isso vai influenciar diretamente o conceito de felicidade, né? Vai ser uma felicidade focada no indivíduo, focada em ser acessível a todos, né, em igualdade, e uma felicidade autônoma. Então, resumindo, né, passei aqui rapidamente, o Hobbes vai trazer essa base ontológica individualista, né, do homem, uma base até antropológica. Locke vai dar um fundamento para essa igualdade. Smith vai tratar da autonomia, né, no mercado, e nós vemos aqui a felicidade passando de algo interno, né, que se baseia na interioridade, para algo externo e independente. Isso é uma mudança muito, muito profunda, né? E nós vemos essa mudança ideológica, por exemplo, na independência dos Estados Unidos, né, que o direito à felicidade é colocado para todos. No século XVII tem uma explosão de trabalhos acadêmicos e outros sobre o tema da felicidade. A felicidade se populariza no vocabulário popular mesmo, e tem peças de teatro com esse tema agora, né? As peças teatrais agora têm finais felizes, né? Pouca ênfase em finais trágicos, né? Mas uma ênfase em finais felizes. Nessa época surge o Bentham, né? Acho que o pessoal que estuda filosofia moral conhece ele, né?
ele vai defender o maior domínio da natureza por meio do homem, o homem que agora exerce o maior domínio sobre a natureza. Ele democratiza, busca, com sua filosofia moral, democratizar a felicidade com vínculo com o Estado, e ele trata do prazer e do sofrimento como meios, né, de se alcançar essa felicidade de modo civilizado. Né, ele vai ver essa felicidade como uma felicidade mais prática. E aí vem Kant. A obra dele é de difícil compreensão, né? Ele tem uma escrita difícil, ele foi um intelectual muito valorizado na sua época, muito reconhecido, e até hoje. Para ele, é uma concepção até singular do seu pensamento, ele via a felicidade como oposta à moral, até separada dela. Ele via que a felicidade poderia gerar até uma amoralidade, né? Ele via um limite do conhecimento racional, ele era muito focado, né, nesse conhecimento racional, e ele enxergava que a felicidade ela não poderia ser alcançada, e que a felicidade e Deus seriam ideais, né, estariam no campo metafísico. Só que aí tem a mudança de rumo, né, do século XVIII para o século XIX, que vem a Revolução Francesa e tem uma crise, né, o pessoal começa a se questionar em relação a estar procurando a felicidade de modo errado, e o romantismo, né, entra em voga, apesar de que, mesmo com Rousseau, um século depois, que ele vai realmente se efetivar, e tem uma noção agora de felicidade como alegria, né, joy, uma felicidade mais até romantizada mesmo, sentimentalista. E surge Sigmund Freud. Ele vai tratar das 3 feridas narcísicas, não vou entrar nas 3, vou só falar sobre a última rapidamente, que ele trata em psicologia de grupo e análise do ego, na sua obra. E ele vai falar sobre si mesmo, né? Sobre a compreensão do inconsciente, do quanto isso muda a noção social acerca da consciência humana, da própria razão. Ele trata da culpa como um empecilho à felicidade, então ele trata que a felicidade não pode ser alcançada à medida em que a culpa existe, e que a felicidade ela seria utilizada de modo coletivo, né, na civilização. Ele vai tratar sobre isso no mal-estar da civilização, e ele considera a felicidade como essa satisfação do princípio do prazer, mas sempre ali balanceado com o princípio da realidade e nunca realmente satisfeito. E nesse período, você nota que a felicidade começa a ser tratada não apenas como tema filosófico, mas se torna um tema científico. Isso vai trazer uma mudança, né, no olhar para a felicidade. Por exemplo, no século XIX, a felicidade vai ser estudada como tema científico para agregar ao trabalho, né, no quesito de bem-estar, né, e algo bem subjetivo. Então, a felicidade ela se torna uma compreensão subjetiva. O homem, em sua subjetividade, busca essa felicidade, e nessa época tem um boom de teorias, e algumas tendem ao hedonismo, outras à eudaimonia. E a quarta parte seria sobre a felicidade polissêmica e a modernidade líquida. Eu entrei no tema do Bauman, porque pode ajudar a entender um pouquinho esse tema. O Bauman, ele vai estudar o impacto da organização social do trabalho na sociedade do consumo para a compreensão da felicidade, né? Vai abordar uma sociedade contemporânea que é líquida, não líquida como oposição ao sólido, né? Mas uma líquida que está no caminho de se tornar sólida, mas não busca a solidez como antes, porque entendeu-se que a solidez é inalcançável. A verdade aqui é tratada como uma ideia, né? É uma coisa muito recente, e que não haveria essa pós-modernidade, haveria uma espécie de extensão da modernidade, de modo a existir uma modernidade líquida. E foi bem rápida, né, a apresentação, já acabei. E agora a gente entraria no diálogo em si, né, com distinções entre o ideal secular pós-iluminista e a teoria agostiniana, né. O Luciano, na sua dissertação, está nas referências, depois eu vou passar para vocês, ele fala do Comte Sponville, que trata que quanto menos se tem a felicidade, mais se fala dela. E a conclusão na sua dissertação foi que
não é que as pessoas não são felizes hoje, mas que houve um processo de simplificação do conceito, né? Há uma felicidade mais simples. E eu fiquei pensando se realmente uma felicidade mais simples seria a felicidade. Eu coloquei algumas questões, né? A nossa sociedade é uma sociedade feliz, Agostinho teria uma resposta mais completa, e será que simplificar a felicidade é a resposta? Enfim, é isso. Agora eu vou fechar a apresentação para o diálogo. Boa noite, obrigado, Raíssa, pela apresentação, foi muito excelente. Tudo que você trouxe, vários pontos para a gente conversar, muitos pontos mesmo. E agora eu vou abrir o momento para a gente conversar e dialogar. E lembrando, assim, que sobre algumas regras, elas serão um pouquinho diferentes das regras que a gente propôs para as palestras, mas algumas coisas permanecem. Lembrando sobre a questão de se apresentar, se você for falar, né? Eu sei que o pessoal se apresentou aí no chat, mas acaba que a gente esquece, a gente não liga a voz, ao rosto e a voz da pessoa, ao seu nome, então seria interessante que você se apresentasse. E lembrando também que se você quiser falar, você levante a mão para que ninguém atravesse a fala do outro, para a gente ter um diálogo mais civilizado e organizado. E quem quiser, ou também avisar aqui no chat que gostaria de comentar, e se você quiser que eu leia seu comentário, sua pergunta, pode colocar no chat seu nome e a pergunta que eu leio aqui tranquilamente. Então está aberto aí no momento. Eu abri, mas eu gostaria de comentar já, tomando à frente, porque eu lembrei muitas coisas. Agora, eu fiquei pensando nesse tema que Agostinho traz, ele traz a ideia de uma felicidade pela interioridade. Por quê? Porque o Agostinho vai trazer a busca da felicidade por uma volta para dentro de si, né? O ser humano volta-se para si, mas no momento que ele volta para si, ele não permanece em si. Existe lá no livro 7 e no livro 8. No livro 7, o Agostinho vai o livro 7 de Confissões, ele vai tratar o tema da felicidade, o tema da intelectualidade, no caso, como o homem vai buscar a Deus por meio da razão. E no livro 8, ele vai trazer o problema da vontade. E aí, naquele momento que o ser humano busca a Deus, ele busca dentro de si, só que ele vai perceber que dentro de si, Deus iluminando dentro dele, ele vai perceber dentro de si Deus, não a si mesmo. Ele não vai buscar a si mesmo dentro de si mesmo. Ele vai, então, encontrar Deus porque ele vai perceber que tantas coisas lá fora, quantas coisas dentro de si são limitadas e são móveis, quer dizer, não, móveis, isso mesmo, móveis, corruptíveis. É interessante que ele vai apresentando um certo itinerário do conhecimento humano. Ele primeiro parte das coisas sensíveis, as coisas externas, e ele percebe que essas coisas são corruptíveis, elas passam, elas fluem, né? Elas estão no fluxo, elas não permanecem, e aí ele passa disso para dentro de si, pois dentro de si ele tem um espírito que julga essas coisas e tem uma solidez muito maior do que essas coisas para fora. Mas ele percebe que seu próprio juízo, seu espírito, sua alma, também passa, é móvel, é corruptível, ele está em um fluxo. É mais perfeito que as coisas que estão fora de si, mas ainda passa. E aí, nesse momento, ele vai encontrar Deus, porque Deus seria esse princípio imóvel, incorruptível e eterno que ilumina a alma. E é por isso que ele encontra a felicidade nessa interioridade. É algo que o Brechtendorf, que é o que a Raíssa utilizou, que é um comentador, eu tenho até a obra dele aqui, indico bastante. Eu nem conhecia ele, conheci por meio do texto, né, do artigo. Esse cara aqui, esse livro, Confissões de Agostinho, Johannes Brechtendorf, é um alemão.
ele comenta a obra e ele deu o nome disso de um esquema trimembre, que é para dentro de si, depois para fora. Deixa eu tentar lembrar a ordem. Se eu tivesse decorado aqui, eu falava. Mas é um esquema trimembre, porque é para dentro de si, depois para fora e depois um retorno para si, alguma coisa assim. Mas lembrando que Deus é o princípio disso e o fim disso. E é por isso que é uma felicidade na interioridade do homem, porque o homem ele retorna para si numa reflexão. E ele não busca essas coisas lá fora. E é interessante, no livro 10 tem uma das passagens mais clássicas de Confissão, que é Tarde Te Amei, aquela poesia que ele escreve. É o encontro da beleza que ele tentava encontrar lá fora, mas no momento ele percebeu que a beleza estava dentro de si, porque essa beleza, na verdade, estava dentro de si, porque não era ele. Era Deus que estava dentro de si e ele tentava encontrar lá fora. E a partir da modernidade que a gente vê, ou esse encontro de uma felicidade que está sempre lá fora, principalmente, por exemplo, se a gente vê na filosofia empirista, liberal também, é uma felicidade que se encontra por meio da experiência do prazer e de algo dessas experiências sensíveis que a gente tem. Ou se a gente encontra por um lado mais idealista, romântico, a partir do idealismo alemão, no século XVII, por meio da expressão de si, ou do impressionismo, essa coisa que está dentro de si, mas ainda está dentro de si e não consegue transcender a si mesmo, que é algo que a gente experimenta muito hoje. Na verdade, eu acho que hoje é uma mistura dessas duas coisas. Mas o encontro do Agostinho pela interioridade é que é um princípio que está dentro de si, mas que está para além de si. Foi um comentário meio longo, Muito eu peço bom. perdão. Vou aproveitar que vocês estão comentando, eu vou deixar as referências aqui, enquanto comento. O O Isaac Isaac quer fazer... levantou a mão. Sim, pode comentar aí, Isaac. Só um minutinho. Tá todo mundo me ouvindo? Sim, sim. Ou porque eu não uso muito o Zoom, confundo aqui um pouco, mas vai dar certo. Então, eu me chamo Isaac Cavalcante, eu sou de Fortaleza, Ceará. Eu curso Filosofia na UFC. Então, está sendo um prazer aqui estar com vocês aqui, com outros irmãos, conversando sobre Agostinho. Pronto, agora deu certo. Então, vamos lá. Não, o meu único comentário, assim, pergunta, era sobre essa interioridade, que eu acho que tem tudo a ver com uma dificuldade que eu acho que muitos hoje têm, e por isso são infelizes, que é a prática da vida devocional, né? Então, as práticas devocionais, eu acho que quando Agostinho fala isso, as pessoas não sabem nem o que é interioridade, o que é uma meditação, o que é uma oração, qual a importância da imaginação, da memória e as outras faculdades. E se essa deficiência na busca de Deus, na interioridade, não é a causa de tanta infelicidade. As pessoas procuram de Deus até no barulho, né? Hoje em dia, na velocidade do nosso tempo, as pessoas não aquietam a mente, né? A razão para pensar em Deus, para meditar em Deus. E aí, por isso, eu acredito que seja a causa de tanta infelicidade. Eu queria que vocês, assim, se o meu comentário tem alguma coisa a ver com isso, porque eu acho que é uma grande dificuldade hoje em dia as pessoas pararem para realizarem uma prática devocional, dos mais diversos níveis, né? Tem várias práticas, mas eu acho que tem tudo a ver com isso. Você vai responder, Raíssa? Isso, eu vou falar rapidinho, é porque eu lembrei de um tema, uma vez eu estudei na faculdade, sobre a questão do ócio, né? O ócio ele também revela essa reflexão do quanto a nossa sociedade tem essa dificuldade de lidar com o ócio, frente a esse desejo de produtividade. Tem até um documentário que eu vi uma vez, depois eu vou procurar, que fala sobre isso, da importância do ócio, da importância da reflexão. Eu acredito que sim, é uma coisa muito importante, né?
se ninguém comentar, eu ia fazer um comentário. É, isso me lembra que antigamente a gente tinha muitos monges, né? O Agostinho era um monge, ele se propôs a ser um monge, né? Depois ele foi convocado para ser bispo, que tirou dessa vida de um certo monge dele. Mas eu acho que essa vida lembra que os monges, na verdade, eles não buscavam meramente apenas, sei lá, se isolar da sociedade, mas eu acho que eles buscavam um tipo de felicidade, né? Por meio de disciplinas espirituais, como, sei lá, solidão, oração, e muitos viviam em comunidade, né? Ou nos monastérios, que não era só um tipo de vida voltada para si, né? Mas uma vida voltada para a comunidade. Isso, acho que é um tipo de ideal que trazia como pano de fundo essa questão da felicidade. E é algo que a gente perdeu, acho, na nossa sociedade. A gente é meio turbulento, a gente precisa de festa para ser feliz, a gente precisa de sair para, sei Muito lá, ocupado. precisa estar ocupado. A gente não consegue parar, se reunir com amigos, sei lá, para ter um momento de oração, de leitura, de um diálogo sobre si, longe dessa coisa muito barulhenta que é a nossa sociedade. Pode falar aí, Vinícius. Se a Raíssa quiser comentar. Eu só ia comentar que sobre a vida devocional também, né? Essa importância, porque ela nos leva a uma interioridade que nos mostra nossa miséria, né? Então, é uma dificuldade que temos, à medida em que mostra nossa miséria. E me lembra a importância de olharmos para nós mesmos, né? De reconhecermos isso e também a meditação e até a oração como formas de esperarmos em Deus, né? Por essa felicidade, em esperança, como Agostinho trata. Me chamo Vinícius, sou de Belo Horizonte, sou amigo do Thiago, inclusive. Aí foi até engraçado que quando eu levantei a mão, o Thiago trouxe justamente um comentário que eu ia fazer, mas aí eu vou, no caso é quase chovendo molhado, mas é só trazer um pano de fundo de algo que eu estava lendo. Que a gente estava estudando na faculdade, a Ordem de São Bento, que é uma ordem ali do século VI, e aí tem, no caso, alguns princípios que aqueles monges eles tinham que seguir. Inclusive, uma curiosidade é que a gente tem no nosso imaginário, em relação a essas ordens monásticas da Idade Média, que era algo reservado até somente para homens, no caso, mas muitos desses monastérios também haviam mulheres e eles dividiam até os mesmos espaços, inclusive, algo que é curioso. Mas eu queria focalizar é que a gente estava lendo um trecho na faculdade dessa ordem, de São Bento, e nesse texto, onde traziam alguns princípios, era interessante que, além do caso de haver isso que o Isaac, o Tiago e a Raíssa também trouxeram à tona, dessa emergência de uma espécie de contemplação, de parar, é algo que acho que falta também, até para que a gente possa condicionar esse processo de conhecer a Deus por intermédio desse parar, é uma vida mais organizada, mais ordeira, porque algo que a gente percebe como princípio na vida da vida monástica é que eles tinham horário para cada coisa. O documento, inclusive, traz um linguajar até muito bíblico, dizendo que eles levantavam, trabalhavam, aí às 10 horas eles paravam para fazer uma leitura, no caso a Ordem de São Bento. E aí, no caso, às 12 horas, eles iam almoçar. E depois esse costume que a gente tem, inclusive, de dormir depois do almoço, é algo que é concernente ou melhor, é uma consequência da vida monástica como influência para nós. Inclusive, a gente até ensina as crianças assim, né, a dormir depois do almoço. Eles dormiam e depois eles tinham outro momento de leitura, e aí esse hábito, inclusive, de leitura silenciosa é outro hábito monástico, porque eles tinham um momento de fazer leitura coletiva em voz alta, depois tinha uma leitura em voz alta, e se alguém, por exemplo, rompesse com esse momento, seria punido. Aí, no caso, seria repreendido as 2 vezes, e a terceira seria repreendido como a gente, por exemplo, usa de disciplina eclesiástica na igreja, né? Por exemplo, expor a pessoa. Então, assim, você percebe que a vida, não somente uma procura por uma contemplação, mas a vida também precisa ter esse condicionamento, essa organização
que possa promover essa meditação, essa procura de fato pela felicidade que flui do próprio Deus. Aí era só isso que eu queria comentar. Obrigado pela oportunidade. Exato, me lembrou a questão da rotina, né, que a gente tem no dia a dia, da importância do descanso, né, da meditação devocional. São coisas muito importantes, né? A gente não pode negligenciar. Isso retoma um outro tema da filosofia, que Agostinho também estava trabalhando, que é unidade da alma. Lembrando que o Agostinho ele era influenciado pelo Plotino, né, o filósofo neoplatônico do século II depois de Cristo. E basicamente a filosofia do Plotino tinha como princípio fundante a ideia do uno, que fundava todas as coisas. É uma filosofia problemática como qualquer outra, né? Mas a ideia é que o uno ele a criação, as coisas criadas, são uma emanação desse princípio uno. E essas coisas criadas, logo como uma emanação do princípio uno, são coisas múltiplas, feitas de multiplicidade. E aí, o Agostinho ele retoma esse tema porque a matéria, basicamente, e as coisas, a criação, ela é feita de uma multiplicidade. Ela não tem uma unidade em si. E quando o problema do mal, como é situado lá no livro 7 de Confissões, quando você perde essa relação com Deus e essa ligação com Deus, que seria o uno, tem uma unidade perfeita numa trindade, uma trindade que tem uma unidade perfeita, você se volta para a matéria e você perde uma unidade com as coisas, e aí você cai numa desordem. Uma desordem espiritual, uma desordem emocional, uma desordem intelectual, uma desordem que reflete a falta de unidade com as coisas, a falta de ordem dessas coisas criadas. E aí você vira uma alma desordenada, apaixonada, se inclinando para as criaturas, desordenadamente. E isso essa ideia de uma vida monástica, ela surge muito dessa ideia de, por meio do hábito, criar uma certa unidade na alma, para que a alma não se incline para essas paixões internas que causam desordem no homem. Por isso que tem essa ideia do hábito. E, inclusive, no livro 7, no livro 8, tem uma coisa que Agostinho fala, que é que toda vez que ele tentava se erguer a Deus, o hábito da luxúria, que era o pecado dele, o chamava de novo para baixo, o hábito. Porque toda vez que a gente se inclina para o mal, isso se torna um hábito, se torna um vício que nos inclina para baixo. Então se torna um problema não apenas um problema intelectivo, tá? Um problema do hábito. A gente fica inclinado para isso. E aí, por isso que Agostinho vai no livro 8 ter o problema da vontade, porque ele sabe que o intelecto não é suficiente para erguer o homem até a Deus, como os filósofos acreditavam, como, sei lá, o Plotino, Platão, achava que por meio da intelecção você poderia ter a apreensão do bem, do sumo bem. Mas não, Agostinho ele é o filósofo que inaugura o problema da vontade, porque a intelecção não é suficiente para erguer um homem até Deus. Na verdade, se nós erguemos apenas por nossa própria mente, como Agostinho fala, nós teremos um ego, a ciência infla, né, como ele cita Paulo, e nós ficaremos orgulhosos, mas tem um problema da vontade, e o problema do hábito é um problema da vontade. E é por isso que esses monges tinham esses hábitos para uma ordenação da própria vontade, para que essa vontade, por meio de disciplinas espirituais, possa ser erguida até o próprio Deus e se desvencilhar dos vícios da carne. E é um problema, então, aí da unidade da alma. Bom, era uma ideia que me veio aqui à mente. Muito bom.
Alguém mais quer falar? Olha, se ninguém começar, se ninguém falar, eu monopolizo fácil o debate, porque tem outras ideias que eu fiquei pensando aqui também, que você trouxe muito conteúdo e... Pode falar, seu objetivo. Não, é porque tem outros dois temas que eu fiquei pensando que você trouxe, a ideia da memória e da interioridade, que é a influência platônica do Agostinho, né, que ele tem, que ele trata muito no livro 10, ele vai lembrando o conceito de reminiscência, que é uma ideia platônica. Essa ideia de Platão, ela é muito problemática, né? De lembrar algo que foi esquecido, não é isso? Isso, lembrar o que foi esquecido. Só que no platonismo é problemático porque, na verdade, todo o conhecimento para Platão é por meio da lembrança. Por isso que tem aí essa ideia da maiêutica, Haveria uma porque... alma que precederia o corpo, né? E Isso, por Agostinho não isso. concorda com isso. Isso é problemático porque existe essa reminiscência porque a alma ela precede ao corpo e é meio uma questão de vidas passadas, transmigração de almas. Então, ou seja, você tem um conhecimento de passado, de vidas passadas, que estaria na sua alma, mas quando você entra no corpo, você meio que esquece isso, você perde. E o conhecimento, na verdade, ele se dá por meio de rememorar. E aí, por isso que tem a maêutica e tal, que na verdade não é alguém trazendo conteúdo para uma outra pessoa, mas é alguém por meio do diálogo, de perguntas, fazendo essa pessoa se relembrar do conhecimento. Algo que a gente vê lá, por exemplo, no diálogo do Teeteto e outros de Platão. E aí Agostinho traz isso, essa ideia de reminiscência, de algo que está dentro da alma humana, já está intuído dentro dela. Mas ele não traz essa base, por exemplo, de uma alma passada, uma alma que está anterior ao corpo. Mas é interessante que eu acho que o Agostinho traz isso, lembrando o conceito aí de que nós fomos feitos à imagem de Deus, né? Que é o que eu comentei antes. E por isso nós temos algo dentro de nossa alma que já traz o próprio Deus, que é algo que o Jorge comentou, e Deus colocou no coração do homem a eternidade. E é algo que já está dentro da alma que lança o homem nessa busca por Deus. E é aquilo que o Calvino traz, que é a ideia de sensus divinatis, assim que fala? Senso divinatis? Isso, acho que é isso, né? Isso, sensus divinatis. Que o próprio Alvi Plântica também isso. O Alvi Plântica também traz na obra dele, o Alvo Plantinga, ele funda uma epistemologia reformada, fundado nessa ideia de sensus divinatis, baseado no Calvino, em diálogo com o Tomás de Aquino. E é algo que está aí dentro da alma. Alguém mais quer falar? Algum ponto que achou interessante na apresentação? Acho que é válida aquela pergunta, né? Você é feliz? Será que alguém tem coragem de responder isso? Essa é pesada. Eu, particularmente, eu acho Essa que isso... pergunta, ela revela muitos ídolos, né? Muitas idolatrias e muita ausência de compreensão de quem a gente é, da nossa missão. Porque geralmente a gente responde isso a partir do verbo estar, né? Estamos felizes? Ou nos Porque... sentimos felizes, a gente se foca muito em algo sensorial, né? Assim, como eu me sinto? A gente começa a pensar em coisas alcançadas, né? Os nossos sucessos pessoais. Bom, a pessoa respondeu. Isaac respondeu. eu acho que eu responderia isso com
mesmo. Eu Me mesmo lembra a Elizabeth Elliot, né, quando ela fala que o sofrimento nunca se desvincula do amor, né, e ela vai tratar também da vida, tá falando que a nossa vida, ela tem muito sofrimento, né, a gente não vai viver sem sofrimento, então o sofrimento vai sempre estar presente. A nossa felicidade é a esperança, e é uma felicidade, uma esperança que dói, né, a gente sabe que existe algo ali, mas a gente ainda não pode possuir isso plenamente. Uma pergunta que eu tenho, então, diante dessa ideia de felicidade, como que a gente conecta ela com o sofrimento? Porque eu acho que muita gente se pergunta isso porque passa por dificuldades e passa por turbulência, mais pesado ainda. Mas como a gente pode entender isso? Como é que a gente pode entender uma felicidade que é ligada com o sofrimento? Entende? Acredito que uma forma de entender é quando a gente vê o sacrifício de Cristo, né? Ele sacrifica e ele padece, né? Então, ele faz isso por um motivo, né? Não foi por um desejo de automutilação, foi por uma busca pela redenção e por levar o homem a reencontrar essa felicidade, né? E a gente vê que é uma vivência em sofrimento. Então, eu acho que a nossa vida terrena, ela tem muito disso, sabe? A gente olhar para a vida de Cristo e enxergar a felicidade assim, esse ser feliz em servir, ser feliz em padecer, é esse paradoxo de Cristo. Bruno, pode falar? Então, boa noite a todos. Meu nome é Bruno Correia, sou daqui do Rio de Janeiro. Eu achei brilhante a apresentação, como todas até agora. E agradecer a Raíssa aí pela disponibilidade para nos explicar um pouco mais. Confesso que eu tenho uma paixão por Agostinho, porém sou principiante no estudo e muito se é falado, eu estou tentando absorver para começar realmente a leitura de Confissões, como foi feita a jornada aí nesse primeiro semestre. A minha pergunta seria, o Tiago fez uma indagação engraçada e que eu acho que seria interessante a gente perguntar. A felicidade, no nosso contexto contemporâneo, é um estado, né? Estar, não ser. E o que me parece, posso estar errado, caso esteja errado até peço a retificação de vocês, se Agostinho mostra que não é estar, mas sim ser, ou uma busca do ser, né, através de Cristo Jesus. Aí eu queria saber um pouco mais sobre essa clareza de Agostinho em questão em detrimento da felicidade e como a gente pode olhar com o nosso olhar contemporâneo, né? Como a Raíssa colocou também Bauman no final, eu fiz um TCC, que eu também me formei agora em teologia, sobre a questão um pouco da modernidade líquida e os tempos líquidos, né? E essa modernidade, essa pós-modernidade que Bauman não gosta, né? Chama de sociedade líquida, dessa fluidez das relações pessoais e interpessoais. Eu não sei eu consegui me fazer claro, mas eu queria saber como a gente pode ter um olhar agostiniano, né, de felicidade numa sociedade onde nós vivemos que tudo é muito fluido, né, tudo é muito líquido. Aí, se você quiser responder, eu lembrei um livro aqui, mas peraí. Quer falar primeiro? Eu lembrei uma citação do Agostinho aqui em Cidade de Deus, só que eu estou procurando aqui. Se você quiser comentar enquanto eu procuro. Eu só ia comentar que a felicidade em Agostinho ela é muito ligada a essa compreensão, né, de quem Deus é, né, dessa posse de quem Deus é. Então, acredito que hoje, né, vivendo no hoje, acredito que é buscarmos ir de encontro a essa felicidade, reconhecendo a revelação, né, e é um período difícil mesmo, né, de muita fluidez, como ele falou,
E acredito que é discernirmos também os tempos, de sabermos lidar com as questões que são postas, de responder biblicamente, né? Agora, sobre o Agostinho, eu vou dar uma olhada, que eu também lembrei de uma citação, acho que pode ajudar mais. Espera aí. Esse tema da felicidade em Agostinho, eu entendo que, por exemplo, a gente não pode entender que a felicidade em Agostinho, ao que me parece, como um fim último, no sentido de que a finalidade do homem é a felicidade. Na verdade, a felicidade do homem está no gozo de Deus. Não, você não busca Deus para ser feliz, mas é encontrando a Deus que você se torna feliz. Eu lembrei uma citação aqui, aqui do Cidade de Deus, essa versão aqui da editora Voz, página 222, no caso, capítulo 21, não, capítulo 16, de qual livro? Não importa, depois eu procuro aqui. Mas ele escreve assim: mas o galardão dos santos é muito diferente, embora no mundo tolerem afrontas pela cidade de Deus, odiosa para os que amam este mundo. Essa cidade é sempre eterna. Ali ninguém nasce porque ninguém morre. Ali existe verdadeira e completa felicidade. Não deusa, mas dom de Deus. Isso está ligado também lá para os romanos, cada coisa era um deus assim para os romanos. Tudo era um deus. E aqui no Cidade de Deus ele vai comentando sobre isso, que existem vários deuses dentro de Roma. E aí Agostinho vai defender a Deus como o único Deus diante de uma completa sociedade de deuses dentro da cidade de Roma, do Império Romano. E aí a felicidade era um dos deuses para Roma. E aí Agostinho diz que a felicidade não é uma deusa, mas é um dom divino, é um dom que Deus concede àqueles que buscam a Deus. E nós encontramos isso apenas na cidade de Deus, que é uma cidade eterna, e não naquilo que é um reflexo da cidade terrena, que está fundada onde? No amor do homem a si mesmo. Mas o amor da cidade eterna é o amor que é fundado em Deus e no desprezo de si mesmo. E é aí que você encontra a felicidade, que é se desprendendo de si mesmo para buscar a Deus. Ou seja, a felicidade também, ela não pode ser buscada em si mesma, como muitas das vezes a gente faz na sociedade contemporânea. A gente precisa estar sempre feliz. Não, a gente precisa, na verdade, buscar a Deus e buscar o seu reino. Isso envolve até dificuldades e sofrimentos, mas é aí que encontro da felicidade, na busca por Deus. Nós gozamos dele quando nós buscamos, e aí nós percebemos que Deus é a nossa própria felicidade, é no gozo direto dele. Muito bom. Eu estava aqui procurando no livro Na Estrada com Agostinho, porque o Smith ele vai tratar do quanto nós nos focamos na estrada, né, na nossa vivência, vai abordar o Agostinho como nosso contemporâneo, e aí tem um trecho que ele vai falar sobre essa vivência, eu queria dar uma lida, depois eu falo um pouco sobre. Ele fala assim: existe alegria na jornada exatamente quando não tentamos fazer de um carro uma casa, por assim dizer. Há amor na estrada quando paramos de amar a estrada. Existem diversos presentes ao longo do caminho quando lembramos que é um caminho. Há prazer na estadia quando entendemos onde é o nosso lar. Mas como chegar em casa? Há realmente esperança de encontrar descanso? E se a estrada for longa e estivermos cansados da comida de posto, de conveniência e das hospedarias baratas que chamamos de sucesso, e os prazeres dessa jornada perderem a graça? E se conseguirmos enxergar pelo finito e tivermos algum pressentimento da outra costa, mas nos desesperarmos para chegar lá? E se chegássemos longe o bastante para ver que nenhum lugar nos deixaria felizes e desse modo desistíssemos totalmente da busca? Agostinho já esteve lá, em um momento posterior da sua vida, e no sermão na costa africana de Hipona, ele revisitaria isso com sua congregação.
Quando você já tentou de tudo, mas continua descobrindo que o que você compreende como definitivo escorre por entre os dedos como algo finito, ele diz que é como se alguém pudesse ver seu país de origem a uma longa distância, mas estivesse separado dele pelo mar. Ele vê o lugar para onde deseja ir, mas não tem os meios para chegar lá. Da mesma forma, todos nós queremos ir para aquele nosso lugar seguro, onde aquilo que é realmente é, porque por si próprio sempre é como é. Mas no meio está o mar deste mundo, por meio do qual estamos prosseguindo, mesmo que já vejamos para onde estamos indo. No entanto, muitos não veem para onde estão indo. A verdade brutal, você não pode chegar lá a partir daqui, nem mesmo o mapa é o bastante. Você já deve ter entendido para onde precisa ir, mas a questão é como chegar lá. E se Deus enviou um barco? E se o Criador tivesse guiado uma balsa da outra margem? Para que também pudéssemos ter os meios de ir, aquele a quem desejávamos chegar veio de lá até aqui. E o que ele fez? Um barco de madeira para atravessarmos o mar. Deus manda uma balsa de casa, porque ninguém pode cruzar o mar deste mundo a menos que seja carregado na cruz de Cristo. Entre, Deus convida. Aguente firme, jamais desistirei de você. Essa citação é uma parte que me chama muita atenção nesse livro, porque acredito que vai englobar a nossa vivência nesse mundo, né? Uma vivência cheia de turbulências, cheia de sofrimentos, preocupações, cheia também das nossas idolatrias, né? Nós nos focamos no sucesso pessoal, no trabalho, nos bens, né? Nessa sociedade do consumo que o Bauman trata, nos focamos nessas coisas até entendermos que são coisas finitas que não podem nos trazer felicidade. E aí, como que a gente reage? A gente reage reconhecendo que essa é uma estrada, né? Nós somos peregrinos, nós não estamos aqui em definitivo, né? Algo passageiro, o nosso papel aqui, né, é vivermos nessa esperança, né, de que o Senhor já agiu, né, e que Ele virá, Ele voltará. Então é isso, só queria falar isso. Bacana, Raíssa. Deixa eu ler alguns comentários aqui. O Isaac, ele comentou aqui, ó, Victor Frankl tem uma resposta massa e que se adequa bem à esperança cristã. Bem isso que a Raíssa está falando. É uma felicidade baseada na esperança. Bacana. Rian, é assim que fala, acho que é assim mesmo que fala, né? Rian Nogueira comentou, Hebreus 12:2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Sobre o que foi falado de felicidade e sofrimento, e se eu estiver lendo corretamente o texto bíblico, o tão grande sofrimento de Cristo promoveu a alegria. A Aimee, Eduarda comentou aqui, eu estou no começo do grupo, estou no começo do curso de psicologia, mas eu já pude perceber como a felicidade está atrelada a desejos sendo satisfeitos, o ser completo, no encontrar-se, ou seja, totalmente centrado no ser humano, no egocentrismo. Isso reflete a atual sociedade. É aquilo que todos querem ouvir. Diante disso, a filosofia de Agostinho nos tira desse pensamento de massa e nos faz refletir que a felicidade pode sim estar para além de nós. A partir desse comentário, eu gostaria de agradecer essas palestras que abrem novos caminhos na intelectualidade, como foi proposto, algo que na faculdade não nos é mostrado. Agora o comentário aqui do Vinícius. Essa questão de busca da felicidade e esse paralelo que o Tiago fez entre a cidade dos homens e a cidade de Deus me lembra dos discursos de Robespierre, onde ele diz: aliás, pode-se dizer, num certo sentido, que para amar a justiça e a igualdade, o povo não precisa de uma grande virtude, basta que se ame a si mesmo. Ou seja, como diz Vinícius, essa compreensão de felicidade que herdamos da Revolução Francesa e que permeia por buscá-la no esforço político na cidade dos homens é algo ensimesmado, focado no paradigma materialista. Sensacional todos os comentários aqui que vocês trouxeram. Eu lembro também, tem um outro filósofo. Muito bom.
contemporâneo, Kierkegaard, que relembra esse tema também da felicidade, a ideia de desespero humano, porque ele entende que existem 3 estágios do homem, que o homem passa. O primeiro estágio é o estágio estético, que é o estágio em que o homem se volta para a estética, no sentido do sensível, daquilo do prazer momentâneo, que é, sei lá, a nossa sociedade é muito isso, igual vocês comentaram, é o prazer do instante, do momento. E é o primeiro estágio do ser humano, é um estágio assim Muito mais... imediatistas, né? É o estágio mais básico do homem. Moral. E o segundo estágio seria o estágio ético, que é o estágio da responsabilidade, das decisões, em que ele sai desse estágio mais imediatista e assume responsabilidade, em que ele percebe também que há um desespero no coração dele. E aí há o estágio religioso do homem. E aí, após passar por todos esses estágios, ele percebe que o único que responde ao desespero, do seu desespero, é o encontro com o Eterno, o encontro com Deus, porque ele percebe que, buscando o seu eu, ele percebe que o seu eu é transparente. Ele é transparente, e aí ele busca no poder que o criou, nessa transparência de si mesmo, ele busca a Deus. Porque ele é transparente, por isso ele é uma imagem e semelhança, porque ele é um reflexo de algo. E ele é como um espelho. Na hora que ele reflete, na hora que ele busca coisas criadas, que são também um espelho, é como colocar 2 espelhos juntos. Fica num reflexo infinito, só que ninguém consegue encontrar uma imagem sólida nisso, porque é 2 espelhos se refletindo. Fica uma coisa, um reflexo infinito, até que ele encontre a realidade em si mesmo, um espelho que reflete a realidade em si. E aí ele reflete uma imagem real, não essa virtualidade constante, infinita. Um último comentário de Isaac. Para ele, Agostinho, a felicidade consiste no desfrute de Deus, uma recompensa concedida na vida após a morte pela virtude nesta vida. A própria virtude é um dom de Deus e se baseia no amor, não na sabedoria valorizada pelos filósofos. Citação de Born Kent, da Augustine's Ethics, de Cambridge Companion to Augustine, de 2001. Bom, eu vou descrever aqui depois a citação que eu passei. Mas, assim, acho que deu para concluir. Você tem mais algum comentário, Raíssa? Obrigado pela contribuição. Obrigado pela contribuição de todo mundo, por ter presenciado esse debate. A proposta era essa mesmo, que a gente dialogasse junto sobre o tema que a Raíssa trouxe e a gente pudesse construir algo em cima disso e entender melhor e aplicar isso na nossa própria vida. Essa não é apenas uma jornada de estudos intelectual. Lembrando, a gente é uma jornada em que a gente mesmo se torna um monge para aprender, tanto intelectualmente e com o coração e com a vontade, aquilo que é o conhecimento verdadeiro de Deus, que Agostinho tanto nos trouxe. Então, muito obrigado pela participação de todos e aguardem até amanhã, que a gente tem agora a mesa redonda. E agora a gente vai fazer o nosso sorteio. Vou parar aqui a gravação. Acho que todas